Olá. O corredor Centro-Norte, matriz ferroviária nos estados de Tocantins e Maranhão, foi responsável pela movimentação de 41,7 milhões de toneladas nos últimos 5 anos, um crescimento de 89%. O dado revela o aumento do agronegócio na região. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o senador Wellington Fagundes, representante do Mato Grosso. Senador, a gente poderia começar essa conversa exatamente por aí, a importância das ferrovias para o escoamento da produção agropecuária no Brasil. Por que não investir mais em ferrovia? Por que não dar mais crédito a esse meio de transporte? Eu quero cumprimentá-lo, Maurício, a todos do programa Cidadania, e dizer que, inicialmente, a dificuldade que nós temos no Brasil hoje é a questão da segurança jurídica. Isso é fundamental, porque quando você vai fazer um contrato de longo prazo, 25, 30, 50 anos, você não pode assinar um contrato com o governo de plantão. Tem que ser um contrato assinado com o Estado. Então muda governo, mas o Estado continua. Mas infelizmente no Brasil nós não temos isso ainda assegurado, tanto é que sou autor de uma emenda à Constituição exatamente trazendo essa segurança jurídica para que todos os contratos assinados perpasse governo, o Estado tem que ter a responsabilidade, ou seja, não se pode assinar um contrato, mudou o governo, muda o contrato, quer mudar aquilo que foi previamente assinado. Isso causa muita desconfiança no investidor, além de instabilidade, não só o investidor nacional, como internacional também. Então, eu penso que é uma grande barreira que nós temos que ainda vencer, e espero que o Congresso Nacional dê resposta em votar essa matéria, principalmente nesse momento, né, que estamos vivendo da pandemia. E é claro, Maurício, que todos os países que conseguiram resgatar o desenvolvimento, gerar emprego, se deu através de uma infraestrutura, de investimentos pesados na infraestrutura. Então, eu acredito que o Brasil terá que fazer o mesmo para a retomada da economia, investir na infraestrutura, ferrovia, estradas, hidrovias, o sistema aeroviário, de um modo geral, tudo que fala em infraestrutura melhora a competitividade do Brasil. A gente fala muito na questão digamos assim, dos gastos que o país tem para tentar oferecer uma infraestrutura melhor e que isso teria demandado um acréscimo chamado de custo Brasil nos nossos produtos, sobretudo nas nossas cadeias de exportação. Quer dizer, investir na infraestrutura é fundamental. A segurança jurídica, como o senhor fala, é fundamental. Mas a captação desses recursos seriam através de parcerias público-privadas? O que é que prevê a emenda constitucional que o senhor apresentou? A nossa emenda, na verdade, ela traz segurança jurídica. É exatamente colocar que o contrato assinado, independente do governo, ele tem que valer. Não pode mudar a regra, como a gente diz, no meio do jogo. E é sabido que no Brasil o produtor rural tem sido muito competente. Competente da porteira para dentro, da porteira para fora tem que ser responsabilidade do Estado. E aí o Estado que quer promover um desenvolvimento integrado do país, ele tem que procurar fazer políticas públicas que sejam atraentes. E aí seja com subsídios, seja com a parceria público-privado e outras alternativas e até com investimento público direto. Agora, o certo é que no momento que estamos vivendo hoje, o Brasil não tem condições de fazer sozinho com recursos públicos. Então, tem que procurar esses investimentos com a parceria, e essa parceria privada ela tem que ter exatamente essa garantia, principalmente na questão da infraestrutura, que exige muitos recursos, né? Então, nós podemos falar um bom exemplo que aconteceu agora, que a gente, por isso eu quero, inclusive, elogiar o ministro Tarcísio, porque ele já veio do governo passado, sabe a experiência e vem dando sequência. Por exemplo, a questão da ferrovia FICO, que é a Ferrovia da Integração do Centro-Oeste, que sai lá de Mara Rosa, em Goiás, aí atravessa o Rio Araguaia, vem até Cocalinho, Nova Nazaré e a Água Boa. Essa ferrovia será construída agora pela Vale do Rio Doce, através de quê? De um entendimento que foi feito. Ao invés da Vale pagar a prorrogação da ferrovia Carajás
e também a ferrovia Minas Vitória, ela vai construir esse trecho dessa estrada de aproximadamente 500 quilômetros, e, claro, isso desburocratiza, porque ela vai fazer direto, não vai ser necessário licitação, e em prazo de 4 anos ela tem que entregar essa obra para o governo. Depois dela pronta, o governo vai licitar novamente o trecho, para que alguém opere esse trecho, e aí quem ganhar essa licitação fará o trecho de Água Boa até o nortão de Mato Grosso. Então eu diria para você que é uma forma inteligente de poder fazer, chamar a iniciativa privada para participar sem burocracia. Mas também tem outras alternativas, por exemplo, estamos discutindo outras ferrovias, inclusive temos agora o marco regulatório ferroviário que temos está no Senado com o relator Jean Paul, estão discutindo, porque aqui, principalmente no interior do Brasil, e nós que estamos no Mato Grosso é o centro geodésico da América do Sul. Aqui é o centro do Brasil, então tudo longe dos portos. Então nós estamos aqui trabalhando, muito produtor rural para produzir, e vocês sabem que nessa pandemia a produção agropecuária que está ajudando o Brasil. Então, esse marco regulatório é importante, porque a gente fala aqui o seguinte, principalmente a ferrovia também tem que ir na roça, tem que estar lá onde está a produção, a estrada tem que ir lá buscar e precisa de estrada boa, e a ferrovia, se ela estiver próxima, melhor ainda. Por isso, esse projeto a gente prevê também a aprovação de construção de ferrovia por autorização. Para que isso? Principalmente, você faz uma ferrovia troncal, né, com quilômetros e mais quilômetros, 1.000 quilômetros, enfim, a ferrovia troncal. Mas você pode fazer aquelas artérias, né, aquelas ligações de regiões produtoras até a ferrovia central. E isso pode ser feito de uma forma simples, sem burocracia. O governo vai lá e autoriza uma cooperativa, uma associação ou até mesmo uma grande fazenda que pode construir o seu ramal para levar até a área troncal. Tem a discussão hoje de 2 ferrovias que imagina-se a possibilidade de construir, também por autorização, que é a extensão da ferrovia de Rondonópolis, que é a Ferronorte, que ela vem lá de Santos a Rondonópolis, está parada em Rondonópolis, onde temos o maior terminal ferroviário da América Latina, mas nós queremos que ela avance, que ela vá para Cuiabá, de Cuiabá até o nortão de Mato Grosso. E essa discussão ainda está se aguardando. Se vai fazer por autorização, porque ela tinha, no passado, a ALL tinha autorização e abriu mão. E tem outra ferrovia importante também, que é a ferrovia lá do nortão de Mato Grosso, que vai pegar até Miritituba, que é a Ferrogrão. Essa ferrovia também é uma outra ferrovia muito importante que a gente espera, ou se aprova logo essa questão do marco regulatório, ou vai se fazer uma licitação. E parece que o ministro Tarcísio agora entende que é melhor fazer uma licitação, porque o investidor também quer uma garantia muito forte. Então, por isso, talvez seja necessário. Mas nós estamos trabalhando para aprovar também esse marco regulatório para que outras estradas federais no Brasil, principalmente essas artérias, possam ser feitas através de autorizações. A gente sabe que a ferrovia é um grande ganho econômico, ecológico. O senhor é filho de nordestino. No Nordeste, a cultura da cana-de-açúcar se desenvolveu a partir das ferrovias, né? Quer dizer, então tem todo esse ganho econômico para a adoção dessas ferrovias, sem contar que é um transporte também com uma manutenção de bem menos custo, né? Porque o grande problema da infraestrutura no Brasil é a sua manutenção depois de construída. Como é que está sendo pensado isso também, a manutenção da infraestrutura, sobretudo nessa região do Centro-Oeste? Bom, nós temos que falar nas nossas estradas, porque o Brasil ainda é um país rodoviário, aliás, e continuará sendo um país rodoviário. Mas hoje, grande parte da nossa carga ela é transportada através das rodovias. Mesmo que tenha no futuro ferrovias, elas têm que conviver, a rodovia com a ferrovia, o caminhão com o trem, né? Mas, infelizmente, hoje nós temos no Brasil, dada a condição precária da nossa malha viária, um número de acidentes muito grande. Aliás,
aliás, Maurício, o Brasil é campeão em acidentes rodoviários, seja nas estradas, seja também urbano. Então, aí é importante que realmente o governo possa voltar a investir também na manutenção das nossas estradas. E o declínio tem sido todos os anos no investimento na conservação das nossas estradas. E nós não podemos deixar voltar aquela linha de tapa-buracos, né? Porque a operação tapa-buracos é a operação desmoraliza governo, porque a população não pode entender e não concorda realmente de ver uma estrada esburacada, e nós temos casos, inclusive com estradas pedagiadas com buraco, como é o caso da BR-163, no meu estado, da divisa de Mato Grosso do Sul até Sinop. E a empresa está cobrando o pedágio e não faz a manutenção e nem a construção. Por isso, nesse aspecto, inclusive, já está definido. Pressionamos muito o governo, e o primeiro-ministro Tarcísio já definiu até julho terá que ou trocar o controle acionário, outra empresa, outro grupo acionário assumir essas concessões, ou fazer uma nova licitação. Claro que a nova licitação vai demorar muito, mas esse, infelizmente, foi um erro do passado, porque as nossas concessões rodoviárias, todas elas tiveram problemas. Então, nós precisamos fazer concessão que tenha durabilidade contratual. Por isso, eu volto a falar aqui na questão da segurança jurídica. Porque o que aconteceu no passado? O governo falou que o BNDES financiaria de longo prazo, o BNDES não financiou, e aí o que aconteceu? Nem as empresas fizeram as obras e nem o governo cumpriu a sua parte. Então, hoje nós temos essa situação que as concessões rodoviárias, todas elas estão sendo devolvidas ou judicializando, o que é muito ruim para a população. Por isso, inclusive, aliás, além disso, porque hoje nós temos necessidade de ter recurso para a nossa infraestrutura, eu também apresentei uma PEC, Maurício, a PEC número 1 dessa nossa legislatura, que trata exatamente de fazer com que os recursos das outorgas, fruto das outorgas, sejam reinvestidos na própria infraestrutura, pelo menos 70%. Porque o que acontece? Eu acabei de dar um exemplo bom, que é a ferrovia FICO, porque vai desburocratizar. Mas se a gente pegar todos esses recursos das concessões públicas, da infraestrutura, jogar no caixa do governo, esse dinheiro some no pagamento da dívida, é juro, é tanta coisa. Então, por isso, nós precisamos buscar também fazer com que a nossa infraestrutura tenha recurso. E eu disse isso já para o ministro Tarcísio. Ministro Tarcísio, o senhor está sendo muito bom, muito competente para ajudar a arrecadação do governo, mas nós temos que pegar o bolso do Paulo Guedes para investir na infraestrutura. Nós temos que mostrar, acima de tudo, para a equipe econômica, que investir em infraestrutura é, primeiro, diminuir o número de acidentes. No Brasil, nós chegamos a ter 50 mil acidentes com perdas de vida por ano. Quanto que isso impacta nos hospitais, no custo da saúde? Então, esse dinheiro todo, imagina se tivesse sendo investido na infraestrutura, são bilhões de reais. Aliás, eu também quero dizer que fiz um projeto de lei que até está se batizando como o projeto do bêbado, que é o seguinte: todos aqueles que dirigir alcoolizado ou sob efeito de qualquer droga e causar um acidente, e isso impactar em ter que as pessoas irem para o hospital, para o SUS, gastar na saúde, esse cidadão, essa pessoa que cometeu esse crime, porque dirigir bêbado é um crime, transformando o volante numa arma, terá que ressarcir ao SUS, terá que pagar, devolver o custo daquele tratamento. Mas ainda mais, às vezes as pessoas morrem, muitas pessoas ficam tetraplégicos, né? Quanto que isso causa de prejuízo ao país? É muito grande. E a punição dessas pessoas é ridícula, pagar cesta básica, enfim, não tem realmente uma política séria voltada a isso. Agora, a questão da infraestrutura, foram privatizadas, foram feitas concessões, quer dizer, não foram privatizadas, foram feitas concessões dessas rodovias para que os consórcios cobrassem pedágio e cuidassem da coisa. Foi um projeto que não deu muito certo, mas eles têm seu mérito, né? Muitas rodovias estão funcionando a contento. Como corrigir a curto prazo os erros cometidos nessas concessões? Olha, corrigir não tem outra forma que não seja ou
ou as empresas entregar de volta ou judicializar. Judicializar no Brasil, infelizmente, às vezes demora muito, então o prejuízo é muito grande. Então, o ideal é que o governo encontre, num bom diálogo, alternativas para que cada um possa ter a sua parte, digamos, ressarcida, né? Porque, claro, nós temos um exemplo que eu poderia falar para você, é o aeroporto de Campinas. O aeroporto de Campinas é o 4º aeroporto mais bem administrado do mundo. E, infelizmente, é uma concessão que não está dando certo. Por quê? Porque o governo prometeu que daria uma grande área no entorno do aeroporto de Campinas para que fosse feito investimento imobiliário pela concessionária. O governo não entregou a parte dele e a concessionária não consegue cumprir os seus compromissos. Então, o que causou? A falta de cumprimento das partes, isso causa um prejuízo muito grande. Então, concessões têm que ser bem feitas e realmente com muito cuidado. Eu quero dar um exemplo bom da Ponte Rio-Niterói, porque você até falou aí, privatização. Não, você está concessionando com um prazo longo para que alguém vá administrar. A Ponte Rio-Niterói já passou o tempo dela e ela já foi novamente concessionada. Olha, quando construiu-se Rio-Niterói, falava naquela época em 30 anos, parece que o mundo ia acabar muito antes dos 30 anos. O mundo não acabou e a ponte está lá fazendo um bom trabalho e a população sendo bem servida. Inclusive, o pedágio diminuiu. Quer dizer, tudo isso é bom. Agora, essas concessões rodoviárias, principalmente, todas elas têm que ser feitas, ao meu ver, Maurício, com um grande planejamento nacional. Nós tivemos o exemplo do Paraná. No Paraná, no passado, virou briga de campanha eleitoral a questão dos pedágios e das concessões, porque começou a ter exagero, quase todas as estradas sendo concessionadas, aí o custo vai impactando também muito grande, porque nos estados, no meu estado, por exemplo, agora o governo do estado concessionou muitos trechos rodoviários. Claro que é bom o trecho concessionado se ele estiver bem conservado, evitando os acidentes, mas também não pode isso impactar no custo do frete, que vai saindo da roça, tem que pagar pedágio. Aí entra numa estrada estadual pedágio, numa federal pedágio e mais na ferrovia pedágio, aí vai ficando exageradamente alto também. Então, isso tem que ter um equilíbrio por parte do governo federal, mostrando a malha viária federal junto com a estadual e até as municipais, para que a produção tenha condições de chegar no escoamento, lá no porto, com um custo realmente que não impacte tanto. Agora, nós temos um exemplo, o milho produzido no Nortão de Mato Grosso, até pouco tempo atrás, ele custava, para chegar no Nordeste, o frete, mais do que o dobro do produto. Né? Aí, felizmente, hoje já melhorou muito, o milho já teve um valor, aumentou muito o preço da soja, do milho, do algodão, do boi também, mas esse produto também lá, hoje nós já estamos agregando valores no Mato Grosso com as fábricas de etanol, aí já vem o outro produto que é subproduto DGV, que é alimento para ração. Então, quanto mais a gente puder fazer a verticalização, melhor. Nós temos no Brasil a Lei Candir, que ela é muito importante, porque estimula a exportação e, na verdade, não se deve exportar imposto. Eu fui autor também de um projeto de lei que foi aprovado também no Congresso Nacional. Há mais de 20 anos brigava o governo do Estado, o governo federal com os governos dos estados. E o próprio Supremo Tribunal Federal entrou com uma DIN por falta de decisão do Congresso Nacional. E, felizmente, depois de 20 e tantos anos, essa falta de decisão, que é chamada de omissão do Congresso Nacional, que é até ruim para a imagem do Congresso Nacional, nós conseguimos, olha, um acordo que eu diria para você, Maurício, inédito. 100% dos governos do Brasil, mais o Tribunal de Contas, mais também o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Chegamos no entendimento do que era possível. E isso vai redundar em um repasse do governo federal para os estados e municípios brasileiros, 65 bilhões de reais. Então, olha, resolvemos o problema. Agora não tem mais aquela situação que o governo fazia de conta que ia pagar e os estados ficavam na pendura. Agora não, nós tornamos lei, é obrigatório pagar o fundo de compensação das exportações fruto da Lei Candir. Então, agora os estados e municípios brasileiros já podem se planejar quanto vai receber todo mês e é obrigado a pagar
todos os anos, e não mais no final do ano. Agora o governo paga mensalmente. Houve atraso no orçamento esse ano, mas agora o governo já vai começar a cumprir. Porque é o dinheiro também que promove o desenvolvimento lá no município, nos estados onde produz. Nós temos que estimular a exportação. A Lei Candir veio para isso, mas infelizmente o fundo de compensação não estava sendo compensado. Agora, o que eu vejo, o senhor bem otimista com relação a isso, até porque o quadro que a gente tinha era terrível, até roubo de carga em trem, né? Uma coisa absurda, a gente via os caminhões dias e dias atolados nas estradas, quer dizer, esse escoamento era sei lá, um quadro pior possível que a gente poderia ter, quer dizer, mas pelo que eu vejo, o senhor é otimista com a resolução de todos esses problemas e o quadro atual já é de melhora nesse aspecto? Maurício, olha, nós tivemos há poucos dias atrás, na minha cidade natal, em Rondonópolis, Mato Grosso, a presença da ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, com o ministro Fábio, o ministro das Comunicações, onde fomos lá numa fazenda experimental de produção de algodão, do Instituto de Algodão do Mato Grosso, lançar o 5G. Olha, eu fiquei muito impressionado, viu? A tecnologia de precisão chegando cada dia mais forte no campo. Isso vai trazer o quê? Mais produtividade, consequentemente mais competitividade. E também todo esse programa tecnológico, que hoje lá foi lançado o drone 4K, também outras tecnologias, onde isso tudo vai permitir economia de herbicida, mais respeito ao meio ambiente e, claro, com produção racional. Então, eu acho que a tecnologia tem que vir para isso. E o Brasil, na agricultura, na pecuária, está sendo realmente um país exemplo no mundo, porque nós estamos tendo índice de produtividade maior que os Estados Unidos. O nosso maior problema realmente a infraestrutura, mas também infraestrutura de comunicação é infraestrutura. E outra coisa importante, junto com essa tecnologia, virá também a segurança. Segurança nas propriedades, porque hoje muitas propriedades rurais são assaltadas, né, através dos herbicidas que custa muito caro, enfim, tem muito isso. E esse sistema, que eu inclusive fui relator da Comissão do Orçamento na área da defesa, já começamos esse trabalho com a Polícia Rodoviária Federal, integrada com a Polícia Federal, com o Exército Brasileiro, com as polícias estaduais, civis e militares, para a gente fazer um grande programa de faixa de fronteiras também, para que a gente possa guardar as nossas propriedades. Ainda hoje, quase 70% das propriedades rurais não tem a internet. E nós precisamos levar a internet em toda a propriedade, porque isso vai aumentar muito a produção. Não, produção com produtividade e principalmente com respeito ao meio ambiente. E neste programa está previsto a internet em 100% das nossas rodovias federais. Isso vai representar o quê? Mais controle de segurança, mais também controle de segurança não só de roubo, de tráfico, mas também de informação para evitar acidentes. Então, eu realmente fiquei muito, assim, bem impressionado e é importante que o Brasil resolva logo também a implantação do 5G, porque quanto mais tecnologia, maiores condições nós teremos de produzir com segurança. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. A gente ficaria a tarde toda falando, mas como o senhor disse mesmo, nosso tempo é limitado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Um grande abraço. E vacina, vacina, vacina. Vamos salvar a nossa população e trabalhar bastante. Muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.